Olá, me chamo Marcelo Genoble Marino, sou aluno do curso de Filosofia da Universidade de São José do Tadeu, período noturno. Nós vamos hoje preparar aqui, expor para vocês uma aula, tendo como objetivo os alunos do ensino médio. Bem, nosso plano de aula tem como objetivo primordial aprofundar no aluno a capacidade de pensar e questionar o mundo e o homem, estimulando-lhe a curiosidade, gerar inquietude, possibilitando que possa ser um protagonista na busca de informações e saberes. Na verdade, esse é o principal objetivo da filosofia como um todo. Sendo assim, senhor da sua própria história, né? Adotando uma posição de agente ativo. Tem também como objetivo discutir especificamente em relação a essas duas aulas, que tem a ver com o iluminismo, a construção do movimento e os seus principais ícones, e qual a relevância das ideias iluministas na formação da nossa cidadania, especificamente no Brasil, o que redundou até na Constituição Federal. Tem como objetivo específico fazer com que o aluno compreenda a origem, essa formação do iluminismo, analisar o movimento e as suas ideias, as suas correlações com outras áreas, e estimular no aluno a discussão sobre essas influências. O que ela trouxe, o que o iluminismo significou para o mundo. Bem, o que é o iluminismo? Vou fazer aqui uma breve contextualização. O iluminismo surge no século XVIII na Europa com a proposta de trazer novas luzes. Se diz iluminismo e trazer luzes, significa que o que estava antes era escuro. Vivia-se numa escuridão, uma época de pouco saber, em tese. Uma treva, né? Vivíamos nas trevas na época. Essa concepção de iluminismo visa substituir um mundo que antigamente era pautado também numa fé, uma fé religiosa que não discute os seus dogmas e que tem também como base a figura eclesial. Você não pode discutir o que um padre diz, o que o Papa fala, né? Que é Deus, ele está representando Deus. E a partir desse pensamento contemporâneo, a gente pretende fazer com que os alunos identifiquem semelhanças entre os iluministas e o pensamento dominante atual, né, na nossa sociedade ocidental. Ok? Vamos lá então. Como eu já dei um pouco de spoiler aqui, o que é o iluminismo? O que vem a ser? A palavra tem a sua origem em lumière, do francês, que é iluminar. Em alemão, Aufklügen. É difícil falar isso. E em espanhol, ilustración. Ou seja, nada mais, nada menos do que jogar luz, iluminar, trazer a claridade, algo que está escuro, está nas trevas. O iluminismo é também chamado de o século das luzes, porque nesse século houve um grande florescimento de ideias em todas as áreas. Ele abrange não só o pensamento filosófico, mas a literatura, as ciências, a teoria política e até mesmo as doutrinas jurídicas. Reveste então um conjunto de ideias e valores, não só pensamentos filosóficos, não só pensamentos cientistas, mas ideias e valores que influenciaram toda uma sociedade, toda uma época. Por isso, o século das luzes. Os principais representantes do iluminismo na França são Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Há também os enciclopedistas, que isso a gente vai tratar no final da segunda aula, que seriam Diderot, D'Alembert e Condorcet. Na Alemanha também a gente não pode esquecer de Kant, Immanuel Kant, um filósofo muito importante, que escreveu bastante sobre o esclarecimento e está incluído aí nessa ideia de iluminismo, nessa época, nessas
nessa efervescência iluminista. E a gente também não pode esquecer que na Inglaterra teve o Adam Smith. Adam Smith, que também é muito lembrado por conta da economia, né? A metáfora da luz, portanto, é a do esclarecimento. Ela é utilizada em oposição ao obscurantismo, à ignorância e à superstição. Porque quando você lida com ignorância e superstição, você não está lidando com o racional, com o que é cognoscível à razão, né? Você tem que trazer o real visível à razão. Eu vou aqui ler um trecho do professor Danilo Marcondes, que acho que ilustra bastante essa questão. O livro é Filosofia, Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos, a Wittgenstein, do Danilo Marcondes. Essa é a 13ª impressão. Um livro muito bom, viu? Ele diz assim: o grande instrumento do iluminismo é a consciência individual, autônoma em sua capacidade de conhecer o real, e suas armas são, portanto, o conhecimento, a ciência e a educação. Esses os pilares aí do iluminismo. O que o iluminismo traz como pressuposto básico? Todos os indivíduos são dotados de uma espécie de luz natural. A luz está nele. E essa luz fomenta a racionalidade e visa trazer o homem para um florescer. O iluminismo, portanto, ele possui um caráter, digamos assim, pedagógico, enquanto projeto de formação do indivíduo. A noção de progresso racional opõe-se a elementos que impedem esse avanço, esse esclarecimento, essa tomada de consciência. Uma das coisas que eu falei é a religião. Por quê? As crenças religiosas são irracionais, elas são baseadas na fé. Não estou aqui criticando fé, muito menos religião, mas quando você está no campo da fé, você exclui a racionalidade. E quando você está no campo da religião, você muitas vezes se submete à figura de uma autoridade eclesial e, portanto, você não pode questionar a tomada de posição dela, o ponto de partida dela, porque vai ter sempre um cunho irracional, uma fé que pressupõe que você a aceite do jeito que é. O iluminismo tem como características básicas, na verdade, 3 pressupostos básicos, que é a liberdade do indivíduo, o individualismo, que está correlacionado, e a igualdade jurídica. O que é a liberdade? A liberdade é a livre iniciativa do comércio independente dos credos. Ou seja, você não pode comercializar só com quem é igual a você. No mundo, na época tão diferente, você não poderia admitir que um católico comercializasse com judeus, com árabes. E é isso que o iluminismo diz que não, você tem a liberdade sim. O credo não pode ser um fator determinante do que você vai fazer ou deixar de fazer. Do contrário, o comércio em si já estaria prejudicado. Então, essa liberdade é pressuposto básico do iluminismo. Se você não tiver liberdade, você não pode atingir o esclarecimento. O individualismo. Um indivíduo dotado de luz natural tem que ser livre. Ele não pode ser amarrado, não pode ser objeto de nenhuma amarra. Ele tem que ser autônomo e consciente. Consciente de si, consciente do que está fazendo, consciente do que vai fazer. Ele tem que ter liberdade de se autodeterminar. Você vê que é muito ligado à questão da liberdade, mas não é a mesma coisa. E a questão da igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Você já deve ter ouvido falar isso, até na nossa Constituição Federal fala, né? Todos são iguais perante a lei. Essa é uma igualdade formal. Ela garante a sua liberdade.
Você não pode ser distinto de outra pessoa por uma questão de credo, de pensar diferente, enfim. Eu vou aqui ler um outro trecho do professor Danilo Marcondes, que eu também acredito seja muito importante para coroar isso aqui que a gente está dizendo. O racionalismo iluminista estabelece que o homem, o indivíduo dotado de consciência autônoma, deve ser livre em relação à autoridade externa. Lembra do que a gente falou da religião? A autoridade externa política e religiosa, que o domina e o oprime, mas também em relação às suas próprias paixões, emoções e desejos. O homem livre é senhor de si, também no sentido de que deve exercer controle sobre si e agir sempre de acordo com a sua vontade e decisão irracional. Então, a pessoa não pode se opor à autoridade religiosa e se submeter ao jugo de um qualquer, de um patrão, ou da própria paixão, das suas próprias paixões, né? Bem, nós vimos aí, de modo geral, o que caracteriza o iluminismo e quais são os seus pressupostos básicos. Eu tinha deixado para falar do enciclopedismo na segunda aula, mas eu acho que eu já vou tratar. O que vem a ser o enciclopedismo? Enciclopedismo é uma obra que tinha... é um Google. Ele tinha uma tendência, uma vocação a ser a fonte do conhecimento da época. É uma obra que continha 33 volumes e pretendia ser uma síntese de todo o saber da época. Por isso que eu falei do Google, ou como a gente antigamente conhecia, a Barça, né? E ela tinha por objetivo se colocar ao alcance de todos, ao alcance de todo mundo, toda a população. Então, esse iluminismo está muito calcado na questão do trazer luz àqueles que viviam nas trevas. Então, você tem que também propiciar que essas pessoas, que a população, que o povo tenha acesso ao conhecimento. E o enciclopedismo, essas obras, visavam fazer com que esse conhecimento agregado da época fosse disponível a todo mundo. Ele continha súmulas das grandes descobertas científicas e técnicas da época, bem como dos grandes desenvolvimentos filosóficos e artísticos. Esse desenvolvimento filosófico e artístico que marcavam o progresso na humanidade no período anterior e no período moderno. Tinha como objetivo transformar a sociedade, uma sociedade de homens cultos, porque você não pode falar em iluminismo e pressupor que há uma população sob o jugo de autoridades eclesiais, autoridades civis, e que elas não tenham aí um questionar, que elas discutam sobre sua própria vida e seu próprio futuro. Tinha também como objetivo o enciclopedismo fazer com que a sociedade, de modo geral, fosse mais livre e mais igualitária. Bem, falta dizer que o enciclopedismo tinha 33 volumes, mas parece que pouco há hoje em dia, são algumas obras apenas. E elas começaram a ser publicadas entre 1750 e 1751 e finalizaram entre 1772, mas pelo que a gente sabe, é uma obra que não está acabada. Bem, esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Não quero aqui também ser cansativo, ficar falando sobre o iluminismo e etc e tal, suas contribuições. Isso vai ser tema de uma próxima aula, ok? Lembrando, eu sou o professor Marcelo Gianoble Marino, meu RA 81612577, sou aluno do curso de licenciatura da filosofia, São Judas Tadeu, campus Moca. Até lá,
Até a segunda aula. Boa tarde ou bom dia, depende da hora que você está assistindo aí, tá ok? Até mais, tchau.